Olá, hoje estou aqui para falar para vocês uma coisa que, por muitas vezes, muitas pessoas vêm me procurar em relação a adotivos, filhos adotivos. Eu já gravei um vídeo e eu estou gravando esse vídeo em homenagem a uma cliente que tem filhos adotivos. Nós temos a tendência, a grande tendência de tentar buscar desconstruir, entende? Desconstruir a família de origem, o pai e a mãe de origem que deu a essa criança em adoção. Mas só que nós vemos que por trás disso tudo existe uma amorosidade muito grande entre essa mãe que deu o filho e a mãe que recebeu o filho. Ninguém acorda de manhã, numa manhã de sol e fala assim: eu acho que eu vou dar meus filhos e pega e doa. Existe uma coisa muito maior por trás disso e é um movimento de amor, por incrível que pareça, é um movimento de amor. Por causa que as pessoas falam assim: não, eu odiava meu filho, não tinha sei o quê, ou eu não tinha condições. Não importa, não importa, não importa. Existe um grande processo de amorosidade entre a pessoa que dá o filho e a pessoa que recebe o filho. E nós vemos isso. E a pessoa que recebe o filho, com o tempo, ela tenta desconstruir a ideia dos pais originais. E os filhos, por mais aceitos ou não aceitos, não importa, eles são uma extensão dos pais. E nós vemos que quando eles fazem uma constelação, quando aparece no campo ciente, quando aparece no campo da constelação, aparecem os pais de origem, não os pais atuais agora. E isso nós vemos a grande admiração que os filhos adotivos têm para com os pais de onde eles vieram. O Hellinger, Bert Hellinger, ele sempre fala assim, de quem é o ovo, de quem que é o ovo, de quem que foi o espermatozoide, de quem que foi o óvulo. Então é dele que é o filho. E às vezes acontece de uma mãe, por exemplo, eu já presenciei isso, uma mãe, e vocês também, muitos, eu vou falar isso e vocês vão falar assim, eu conheço gente assim. Da mãe ter perdido inconsciente, sem ela ter noção, ela perdeu filhos. Um filho ou dois filhos, não importa. Ela perdeu o filho e um dos filhos sempre vai olhar para essa criança que não veio, que morreu. Sempre vai olhar. Aí essa criança cresce, vira um adulto, se casa, tem um filho e por um motivo, uma circunstância, uma razão, ele pega essa criança e dá para a mãe. Em um movimento de amor, aonde ele fala assim: mamãe querida mamãe, em homenagem àquele filho que você perdeu, eu dou o meu filho para você. Entende? E aí todos ficamos em paz. É pesado isso. Mas quantos avós vocês conhecem que criam filhos e que os avós possuem um poder de respeito, de tolerância muito maior do que os próprios pais, entende? Então esse movimento de amor que existe entre essa troca de paternidade, ela tem que ser olhada com muito amor em uma constelação familiar. Entende? Porque ele fala assim: meu filho é muito ingrato, eu peguei ele foi muito ingrato, porque ele tinha que lamber os meus pés, sabe? E não é assim, não é assim. Por muitas vezes esse movimento de amor, ele impacta em coisas muito maiores no futuro. É aquilo que eu falei, os filhos, eles são uma extensão dos pais. É como se os filhos fossem um outro braço que saísse daqui do meio aqui e pertencesse aos pais. Aí você corta esse braço, entre aspas, e entrega esse braço para uma outra pessoa. E por muitas vezes, os filhos eles se tornam um pouco ingratos com a criação que os pais adotivos têm em relação aos filhos, justamente por causa disso. Quem mandou você me tirar do meu pai e da minha mãe? Mas você ia morrer de fome, você devia de ter deixado eu morrer de fome. Você perguntou para mim se eu queria viver ou morrer de fome? Mas você não tinha condições, não interessa, você me tirou do meu pai e da minha mãe. Porque no fundo, a única coisa que os filhos buscam, no fundo, a única coisa que os filhos querem é o amor dos pais.
E eu já peguei muitos adotivos que falam assim: eu não preciso do amor dos meus pais. Se eles me deram, o problema é deles. O que é o rancor, gente? Eu sempre falo isso para os meus alunos, nos meus workshops. O que é o rancor? O rancor é o amor com dor. É o amor que adoeceu muito e ele virou um rancor. Então eu não quero saber dos meus pais adotivos de forma alguma, porque eles me deram. E a gente nunca sabe o porquê que foi, qual que foi a real realidade, a verdadeira verdade no que aconteceu em tudo aquilo. Então, quando nós fazemos uma constelação em relação a adotados, a gente presta muita atenção e nós nos redobramos em entregar sistemicamente essa criança adotiva para os pais que vão receber essa criança. Porque essa criança adotiva, por mais problemas que elas têm um processo de dor muito grande. E quando nós chegamos lá num cartório, lá num lar de crianças e pegamos uma criança lá, nós estamos promovendo uma agressão com essa criança. Então, toda vez que temos que olhar para isso, nós temos que olhar com um amor muito grande, porque, segundo Juan Garriga, a criança dá para nós tudo o que nós precisamos e nós damos para a criança tudo aquilo que ela precisa. Mas tem que sempre que respeitar esse movimento de amor, de entrega entre os pais biológicos e os pais que vão cuidar. Pensem nisso. Qualquer coisa, qualquer informação a mais, entre em contato. Eu estarei disposto a responder todos vocês. Até a próxima, vejo vocês no futuro e que a força esteja com vocês.